Olá pessoal, é com muito prazer que hoje a gente inaugura o canal oficialmente, né? O Psicosex. Eu sou Juliana Carvalho. E eu sou Júlio Minari. Pessoal, está começando mais um vídeo e trouxemos aqui uma entrevista com uma pessoa assim que apareceu um caso pra gente, né, Ju? Sim. E nós queremos abraçar esse caso. Nós estamos do lado dessa pessoa e queremos assim pedir o auxílio de vocês. Durante a entrevista nós vamos explicar tudo sobre homofobia, explicar tudo assim sobre assédio moral, que é tudo isso que a pessoa sofreu no seu antigo trabalho, e hoje estamos trazendo essa história para você. Ele é homossexual, assumido, e desde pequeno ele sofreu da família dele uma série de preconceitos. Então o preconceito começou em casa, né, e até que ele teve que acabar indo morar sozinho. Ele está com 38 anos e cursou ciências jurídicas. A gente está fazendo essa introdução com vocês porque a fala dele está meio comprometida, mas nós vamos falar com ele. Vocês já colocar a legenda, vocês vão ver a legenda aí embaixo. Então, boa noite, Newton. O Newton, por causa de falar 4 línguas e ser fluente em francês, foi chamado para trabalhar na UbiFrance, que é uma agência pública francesa e ligada ao consulado francês aqui no Brasil. Ele era gerente administrativo e nisso ocorreu que no começo ele não era assumidamente gay, e ele sofreu, depois que ele se sentiu mais confortável no serviço, ele se assumiu gay, e esse foi o caso que assim foi um dos pequenos detalhes que fez com que esse assédio moral e essa homofobia aconteceu. Isso. E o que aconteceu foi o seguinte: o Newton ele foi descobrindo algumas irregularidades no trabalho e resolveu pontuar essas irregularidades a fim de que as coisas se normalizassem. Porém, não era interessante para algumas pessoas do trabalho dele que isso funcionasse. Até mesmo quando ele abordou um superior falando das irregularidades, falando sobre legislação, o que falaram para ele foi: aqui não é a lei da França e aqui não é a lei do Brasil, aqui é a minha lei. Newton, como é que era a sua relação com os colegas antes de você se assumir homossexual? Eu nunca tive problema com os colegas. Eu vi porque conversávamos assim muito pouco. Sabiam que eu era homossexual. Por parte deles, eu nunca sofri homofobia, mas pelo superior em si, sim, homofobia e xenofobia. Porque é inadmissível para eles que um homossexual brasileiro falasse para ele que ele estava errado. E como ofensa sem tamanho. O Newton também contou que após ele sofrer essa xenofobia, essa homofobia, isso também assédio moral, como ele sabendo tudo o que acontecia dentro do departamento onde ele trabalhava, ele sabia das irregularidades, começaram a tirar o serviço dele. Isso. Então todos os contratos, todos os papéis que vinham anteriormente na mão dele, foi cada vez sendo reduzido até que ele passou a fazer serviços gerais. Então ele começou a servir de motorista para a galera do escritório, assim como pequenos consertos, né, no vaso sanitário, era alguma coisa que desse problema naquele momento. Então ele, na carteira de trabalho, estava como gerente administrativo e fazendo serviços gerais, né? E sem falar que lá tinham vários estagiários que assinavam também como se fossem assessores. Ele ganhava um valor X no trabalho e o assessor, que é um cargo abaixo do dele, começou a ganhar a mesma coisa. Então, como se o serviço dele estivesse sendo desvalorizado. Conta pra gente, Newton, como é que foi essa situação de você ser desvalorizado no seu serviço, sendo assim, sofrendo homofobia e tudo o que você sofreu? Como você disse, estagiários brasileiros e franceses que se achavam por assessores, por encarregados, assinavam o e-mail assim, coisa que não era permitido. Eu fui permitido, ilegal, de acordo, ninguém sabe a data exata que eu fui demitido. Ninguém sabe.
Em alguns documentos, o Velemar colocou 31 de outubro. No outro documento, ele colocou 3 de novembro. Desde o dia 17 de fevereiro de 2014, Newton começou a trabalhar na UbiFrance. Só que depois, até o dia 31 ou dia 3 de novembro, a gente não sabe, porque até a UbiFrance colocou uma data diferente no contrato de demissão dele, que está irregular, né, Ju? Sim. Ele não fazia nada, porque ninguém dava suporte para ele, ninguém deixava ele trabalhar. Porque após ele descobrir várias coisas, várias ilegalidades dentro da UbiFrance, começaram a tirar o serviço dele, começaram a excluir ele do serviço. E a própria demissão dele foi algo bem ilegal, porque o que aconteceu foi o seguinte, como eu estava falando, ele começou a ter depressão e foi afastado, pegou atestado médico e estava mandando, ele tem tudo isso registrado, viu gente, ele estava mandando esse atestado para a empresa, porém, passou uns dias, mandaram ele embora, ou seja, ele estava de atestado, eles nem aceitaram o atestado dele. Então, alguém que está com depressão grave, né, que envia um atestado para a empresa e essa empresa manda embora, no mínimo... É irregular. Então, assim, após isso ele entrou em uma depressão gravíssima, e ocorreram coisas também na família dele que não vem ao caso no momento, mas ocorreram coisas com a família dele que ele começou a entrar em depressão, ficou 3 meses trancado dentro de casa. Sim. E nesse tempo, o sindicato dos trabalhadores, ele vai contar, e nesse tempo ele vai contar pra gente o que aconteceu sobre a demissão dele, como é que foi esse processo. Conta pra gente, Nilton. Uma reunião que eu tive com o Velemar, ele colocou o Cacá de Viena, falando assim, que ele não precisava respeitar ele, que o Cacá de Viena o protege. E é verdade, o Cacá de Viena o protege. Ele tem total imunidade no Brasil. Bom, um pouco mais de brincadeira, tomando remédio longe daquele ambiente, eu estava me sentindo melhor. Eu estava com muita vontade de trabalhar, porque eu estava muito tempo sem trabalhar, queria trabalhar. E eu voltei. Quando eu voltei, eu achei que ele ia fazer alguma coisa. O que ele fez foi, ele deu uma ordem que ninguém podia mais falar com ele. Depois da segunda, terceira hora, o clínico tinha voltado, todos os sintomas tinham voltado. E eu avisei ele por e-mail que eu ia procurar minha médica porque eu não aguentava mais. Eu fui no meu cardiologista e ele me deu uma atestado, todo esse período eu estava de atestado. Na outra semana, eu vi um depósito na minha conta. Eu liguei lá, mas foi demitido de dar na minha casa. Tá. Então você imagine, né, uma pessoa que está com uma depressão grave e agora sem emprego, sem apoio da família, é no mínimo uma situação muito complicada. Então a gente resolveu, né, Júlio, mostrar esse caso exatamente para poder, de repente, esse vídeo chegar aonde a gente está querendo, né, para que algumas pessoas intercedam por esse caso. Inclusive, né, como a gente falou, ele tem uma depressão grave, então se tiver algum psiquiatra aí de plantão, né, que queira ajudar, pegando o tratamento dele, fono também a gente está precisando, então você que tem essa disponibilidade, entra em contato com a gente vai disponibilizar o e-mail depois e, né, se você puder apoiar essa causa de uma forma direta. E quem não puder apoiar de forma direta, por favor, compartilhe esse vídeo para que esse vídeo realmente chegue aonde a gente tem o objetivo que chegue, né? E ele está com um advogado trabalhista também na causa, porém, ele está precisando de um advogado que acione o governo estadual e federal, né, para tomar uma providência a respeito desse assunto. Você que já passou por isso, ou você que conhece alguém, compartilha mesmo esse vídeo, porque é um caso de homofobia isso, entendeu? Mais do que tudo, ele foi maltratado no serviço, ele nunca teve apoio de ninguém da família dele, como ele relatou pra gente. E também os amigos do serviço tiravam ele de canto, não falavam com ele. Então se você que está aí assistindo esse vídeo, dá um auxílio pra gente, nós que abraçamos a causa, você que abraça também a causa do Newton. O Newton precisa da sua ajuda.
Até porque o Newton, poucas pessoas até hoje ajudaram ele e nós estamos abraçando essa causa, não é mesmo, Juliana? Sim. O que eu acho importante falar, né, que a gente está falando de consulado da França, a gente está falando do Brasil, então aqui não tem uma disputa de países, não é essa a intenção. Porque do mesmo jeito que tem gente boa no Brasil, tem gente corrupta no Brasil. E a mesma coisa em qualquer estado, em qualquer país, né? Então não quero que vocês se limitem só a esse tipo de situação. Como até mesmo o Newton disse pra gente também, ele falou que não quer que ninguém seja maltratado, não quer que ninguém seja demitido, mas é que apenas a justiça aconteça. Não é, Newton? Não é o corpo diplomático. O que falam que o médico, o advogado que pode realmente acionar o governo brasileiro, o governo federal e o governo estadual, mas também que alguém tiver contato com políticos, os políticos podem interceder, podem pedir para o cônsul-geral, o embaixador da França, verificar o político. O que eu acho importante falar para vocês é que se você sofre homofobia, seja em casa ou seja no trabalho, denuncie, ligue 100 e entre em contato com as autoridades responsáveis por isso. E além disso, galera, vai procurar também uma ajuda psicológica, né? Porque não é fácil lidar com isso. E procura também uma ajuda judicial para o caso, tá? Não deixa isso passar em branco. E quanto mais você denunciar, quanto mais você falar para todo mundo o que está acontecendo, outras pessoas também vão deixar de ser vítimas, né? E vão passar a ser pessoas que vão fazer a diferença, que vão modificar essa realidade. Se todo mundo aceitar de uma maneira passiva isso, não sei o que pode acontecer, né? E por que eu estou falando isso? Porque a homofobia tem levado a um número alarmante de mortes, né? Ou seja, por homicídio ou suicídio. Sim. Né? Então você não comenta suicídio, porque tem pessoas ao seu lado, tem pessoas que podem te ajudar. É muito importante falar também, né, que quem está sofrendo, por exemplo, de depressão, no caso dele, depressão grave, uma pessoa que ficou 3 meses trancada dentro de casa, sem tomar banho, né? Você imagina, para a pessoa chegar realmente nesse ponto, ela tem que estar muito mal. Essa pessoa com depressão grave chega no trabalho e logo em seguida é demitida. Então esse tipo de coisa também não é permitido, porque pode agravar o quadro, levando realmente essa pessoa a cometer um suicídio, né? Então eu acho muito importante frisar para a galera, olha, procurem ajuda, você que está passando por essa situação, eu sei que às vezes passa pensamentos negativos de morte, que nada vai se resolver, mas luta, tenta, né? Eu acredito que você vai conseguir. Tem muitas outras pessoas também passando pela mesma situação e então é só se juntar a todas essas outras pessoas que você não vai estar sozinho. Hoje eu percebo que a luta ela é muito unidimensional. Muito se fala em campanhas para legalizar a criminalização da homofobia. Porém, eu acho ainda algo muito falho e algo muito simplista. Eu acredito que a gente tenha que fazer novas campanhas também para trabalhar com a prevenção desse tipo de caso e a promoção de saúde mental nas pessoas, principalmente psicossexual. Se a galera tiver lá na escola acesso a orientações dessa natureza, eu acredito que muita coisa vai poder ser evitada. Né? Uma educação de qualidade nesse momento, né, Júlio? É imprescindível. E a OMS, a Organização Mundial da Saúde, alega que mais de 90% dos casos de suicídio poderia ter sido revertido com ajuda psicológica e psiquiatra. Lutem contra todos os tipos de preconceito e discriminação, no trabalho, na sua família ou até mesmo com seus amigos na sociedade. Sim, porque a gente está falando de violência, né? E violência não é bom para ninguém e de nenhuma natureza, independente de status, de estado civil, de nacionalidade. Violência é violência e tem que ser combatida. E outra, não é só a violência física que machuca, a violência psicológica. A intenção do canal é promover cada vez mais a saúde psicológica, né? E principalmente voltada assim, para a área da sexualidade. Então, nós não queremos realmente abraçar
não é causas e não é bandeiras que nós estamos abraçando, é o ser humano, né? O nosso foco é o ser humano e a ideia que a gente tem que passar aqui é uma ideia psicológica e muito séria a respeito de qualquer assunto que a gente vai abordar. Lute contra a homofobia, lute contra todos os tipos de preconceito, não é mesmo, Ju? Sim, e eu quero fazer um apelo aos profissionais da área da saúde, né? Infelizmente, a área da saúde é algo ainda muito limitado, os profissionais ficam mais dentro do consultório. Galera, vem pra cá, vamos pra rua, vamos realmente pra frente da câmera, vamos fazer a diferença. As pessoas não nascem sabendo e a gente tem essa responsabilidade moral e ética de poder passar a informação para o outro, né, de uma maneira mais fácil. Nós agradecemos esse vídeo. Foi com muito prazer que nós fizemos esse vídeo, nosso primeiro vídeo. E é uma honra, eu quero agradecer ao Newton por emprestar pra gente essa história difícil, porém muito bonita, né? De luta, de uma pessoa que está conseguindo sair aí de uma depressão, de uma doença psicológica grave e está conseguindo voltar para a vida, né? Então, o que depender da gente, de mim e do Júlio, a gente está com ele nessa causa e eu espero que você também possa estar com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado e até o próximo programa.